Existe uma frase em One Piece que dura apenas alguns segundos, mas que consegue carregar mais reflexão do que muitos discursos inteiros. Durante a guerra de Marineford, em meio ao caos, aos gritos, às mortes e ao choque entre piratas e marinheiros, um personagem observa de longe e faz uma declaração que atravessou os anos e se tornou uma das falas mais marcantes da obra. Não foi uma frase dita por um herói que luta pela liberdade. Não foi uma frase dita por alguém que acredita em bondade ou esperança. Foi dita por um homem que compreende a crueldade do mundo melhor do que quase qualquer outro personagem da série. Don Quixote do Flamingo olha para o campo de batalha e diz: os vencedores definem o que é justiça. Naquele momento, muitos espectadores enxergaram apenas a arrogância de um vilão. Mas quanto mais você analisa essa frase, mais percebe que ela não é apenas uma provocação. Ela é uma observação sobre a natureza humana, uma observação que não fala apenas sobre o universo de One Piece, mas sobre a história da humanidade, sobre os governos, guerras, ideologias, revoluções e até mesmo sobre a forma como enxergamos o certo e o errado em nossas próprias vidas. Desde pequenos, somos ensinados a acreditar que justiça é algo fixo, quase como uma lei da física. Crescemos ouvindo histórias onde existem heróis e vilões claramente definidos. De um lado estão as pessoas boas, do outro as pessoas más. De um lado está a justiça, do outro a injustiça. Mas quando saímos dos contos infantis e observamos a realidade, percebemos que as coisas raramente são tão simples. A história do mundo é uma sucessão de conflitos onde cada lado acredita estar lutando por uma causa justa. Soldados marchavam para a guerra acreditando proteger suas famílias. Revolucionários arriscavam suas vidas, acreditando construir um futuro melhor. Governantes tomavam decisões extremas, convencidos de que estavam defendendo sua nação. Quase ninguém acorda pela manhã pensando que é o vilão da própria história. A maioria das pessoas acredita que suas ações possuem alguma justiça moral. O problema surge quando duas visões de mundo entram em conflito. Quando isso acontece, a verdade nem sempre é o fator que decide o resultado. Muitas vezes, o que determina quem permanece de pé é a força militar, o poder econômico, a influência política ou simplesmente a capacidade de sobreviver. E quando o conflito termina, algo curioso acontece. Os vencedores escrevem os livros, constroem os monumentos, criam os símbolos nacionais e ensinam às futuras gerações qual versão dos acontecimentos deve ser lembrada. Os derrotados raramente possuem essa oportunidade. Suas histórias desaparecem, suas justificativas são esquecidas, suas motivações são simplificadas. E aos poucos, a narrativa dos vencedores deixa de parecer apenas uma versão dos fatos e passa a ser tratada como a própria verdade. É exatamente isso que do Flamengo estava observando. Mas o interessante é que essa ideia não nasceu em One Piece. Ela atravessa séculos de filosofia, política e história. Diversos pensadores tentaram compreender a relação entre poder, verdade e moralidade, e um dos nomes que mais se aproximam dessa reflexão é o de Nicolau Maquiavel. Enquanto muitos filósofos discutiam como deveria ser um governo ideal, Maquiavel observava o mundo real, observava reis sendo derrubados, alianças sendo quebradas, guerras destruindo reinos e líderes lutando desesperadamente para permanecer no poder. Em sua obra O Príncipe, ele não tentou descrever um mundo perfeito. Ele tentou explicar o mundo como ele realmente funcionava, e uma das conclusões implícitas de sua análise era que a história tende a admirar quem obtém resultados. Um governante derrotado pode ser lembrado como fraco, mesmo sendo virtuoso. Um governante vitorioso pode ser celebrado como grande líder, mesmo tendo cometido atos terríveis. O julgamento da história frequentemente depende do resultado final, não porque os vencedores sejam necessariamente mais justos,
mas porque eles possuem o privilégio de contar a história. Essa mesma linha de pensamento aparece séculos depois com Nietzsche. Para ele, muitos valores considerados universais eram na realidade construções humanas desenvolvidas ao longo do tempo. Em vez de pensar o que é justiça, Nietzsche nos incentivava a perguntar algo muito mais desconfortável. Quem decidiu o que é justiça? Quem criou essas regras? Quem definiu quais comportamentos são virtuosos e quais são condenáveis? Quem se beneficia dessas definições? Essa pergunta parece ecoar diretamente na fala de do Flamengo. Afinal, quando observamos a história, percebemos que aquilo que uma época considera justo pode ser visto como injustiça por outras gerações. Heróis podem se transformar em vilões, vilões podem ser reinterpretados como vítimas. O que parece uma verdade absoluta muitas vezes é apenas uma interpretação dominante. Mas talvez nenhum filósofo dialogue tanto com essa questão quanto Michael Foucault. Foucault acreditava que o poder não se manifesta apenas através da força física ou das armas. O poder também controla narrativas, instituições, escolas, leis, meios de comunicação e formas de conhecimento. Quem controla esses mecanismos influencia a forma como a sociedade enxerga a realidade. Em outras palavras, o poder não apenas impõe regras, ele molda aquilo que as pessoas consideram verdadeiro. E é impossível não lembrar do governo mundial de One Piece. Para milhões de cidadãos comuns, o governo representa ordem, estabilidade e justiça, e em muitos aspectos ele realmente cumpre esse papel. Mas ao longo da história da obra, descobrimos que esse mesmo governo esconde informações, censura pesquisas, elimina testemunhas e apaga acontecimentos inteiros da história. O exemplo mais evidente disso é o século perdido. A verdade não desapareceu porque era falsa. Ela desapareceu porque existia uma estrutura poderosa o suficiente para escondê-la. Do Flamengo cresceu observando exatamente esse tipo de contradição. Ele nasceu entre os dragões celestiais, os chamados deuses do mundo. Foi tratado como alguém superior aos demais seres humanos. Depois perdeu tudo. Conheceu a humilhação, a violência, a perseguição e o ódio. Durante sua vida, viu pessoas que falavam em justiça cometerem atrocidades. Viu indivíduos que defendiam a moralidade praticarem crueldades inimagináveis. Viu a máscara da virtude cair repetidas vezes. Aos poucos, chegou à conclusão de que a justiça não era um princípio universal, e para ele a justiça era apenas o nome que os vencedores davam aos seus interesses. Mas é aqui que está a genialidade da cena, porque do Flamengo está parcialmente certo e parcialmente errado. Ele está certo ao perceber que o poder influencia profundamente a forma como a história é cantada. E está certo ao notar que os vencedores frequentemente moldam a memória coletiva. E está certo ao afirmar que muitas narrativas oficiais refletem os interesses daqueles que ocupam posição de poder. Mas ele está errado ao sugerir que isso é tudo o que existe. Porque, se a justiça fosse apenas uma consequência da vitória, nenhuma mudança histórica seria possível. Diversas causas consideradas absurdas em seu tempo acabaram transformando o mundo. Muitos direitos que hoje parecem óbvios nasceram de grupos derrotados, perseguidos e ridicularizados. Muitas ideias que hoje admiramos começaram com vozes pequenas enfrentando estruturas gigantescas de poder. Se os vencedores definissem a justiça para sempre, a humanidade jamais evoluiria. A própria existência de mudanças sociais prova que existe algo além da simples imposição da força. Talvez a verdadeira lição da frase não seja aceitar que o poder cria a justiça. Talvez seja entender que devemos desconfiar das narrativas prontas, questionar quem escreveu a história, perguntar quais vozes foram silenciadas, investigar quem ganha quando uma determinada versão dos fatos é apresentada como verdade absoluta. Porque a justiça não nasce apenas da força, mas a força frequentemente tenta se apresentar como justiça. E essa é uma distinção fundamental. No final das contas,
A frase de Doflamingo continua sendo tão poderosa porque ela nos obriga a encarar uma pergunta que atravessa séculos de filosofia, política e história. Uma pergunta que Maquiavel observou nos palácios do Renascimento, que Nietzsche encontrou em suas críticas à moralidade e que Foucault identificou em suas análises sobre o poder e conhecimento. Quando chamamos algo de justiça, estamos realmente falando da verdade? Ou estamos apenas repetindo a versão da história que venceu? E talvez seja justamente essa pergunta, mais do que qualquer resposta, que torna essa fala uma das mais brilhantes de toda a obra de One Piece.